Aprender RPA pode quadruplicar as suas chances de alcançar os melhores resultados profissionais e alargar ainda mais a sua vantagem competitiva no mercado de trabalho. E nós vamos nos aprofundar aqui em cada uma delas e eu vou te mostrar como está o mercado para cada uma dessas opções que você vai ter à sua disposição. Porque as oportunidades, elas são muitas, só que às vezes a gente não está sabendo procurar no lugar certo. Então a primeira oportunidade que vai se abrir para você quando você se especializar em RPA, vai ser o que é conhecido hoje como Citizen Developer RPA. E o que é isso? Quais são as vantagens de ser um profissional Citizen Developer RPA? E principalmente, guarde essa pergunta que eu vou fazer. Por que você deve, o mais rápido possível, se tornar um Citizen Developer RPA? Um Citizen Developer RPA é um profissional que ele não é um desenvolvedor de sistemas, mas que trabalha com ferramentas de automação de processos robóticos na criação de robôs digitais, só que sem a necessidade dos conhecimentos avançados em programação ou em tecnologia. Porque, na verdade, ele é um profissional que tem um conhecimento avançado na sua área de atuação, que pode ser contabilidade, financeiro, tributário, jurídico, recursos humanos, até mesmo TI, enfim, qualquer área que tenham processos manuais que podem ser automatizados. E por conta disso, esse profissional ele é capaz de identificar com precisão quais são os processos que podem e devem ser automatizados na sua própria área, a fim de melhorar tanto a eficiência do seu setor, mas principalmente reduzir custos operacionais que todos os processos possuem. Então, esses profissionais que são Citizen Developers RPA já são profissionais muito valorizados nas empresas, porque eles são capazes de propagar a automação de processos e, mais do que isso, fazer com que ela seja acessível e nos setores da empresa que normalmente não teriam como demandar essas automações para as áreas de desenvolvimento das empresas. E por que essas empresas estão valorizando muito esses profissionais? E mais do que isso, por que já tem empresa que só está contratando profissionais que não sejam de tecnologia, mas que sejam Citizen Developer RPA? O que está acontecendo? Está acontecendo é que a cada dia que se passa, as empresas estão cada vez mais conhecendo o poder do RPA e estão implantando nos seus processos de negócios. Só que não tem como a TI, a tecnologia da informação, atender todas as demandas de todas as áreas das empresas. Então, encontrar profissionais que sejam Citizen Developers RPA permite com que, paralelamente, cada uma dessas áreas possam ir automatizando seus processos sem depender de uma única área da empresa. E para te provar que isso já está acontecendo, deixa eu te mostrar alguns prints que eu tirei do LinkedIn sobre as mais diversas vagas que só estão aceitando profissionais com perfil Citizen Developer RPA. Então, olha essa primeira aqui, uma vaga para analista de faturamento júnior. Observa aqui na descrição dos conhecimentos esperados para essa função, que ele cita aqui o conhecimento em automação de processos robóticos, ou seja, um profissional que, além de atuar na sua área, seja um Citizen Developer RPA. Olha essa outra vaga aqui para analista de processos pleno, que, de novo, além das atribuições que ele vai ter do seu próprio cargo, tem como um diferencial ser um Citizen Developer RPA. Essa outra vaga aqui é para um analista tributário ou analista fiscal, que também já começa a surgir a necessidade de habilidades de Citizen Developer RPA. Outra aqui para especialista fiscal, que pede experiência em automação de processos com RPA, que também significa que estão procurando profissionais que tenham habilidade de Citizen Developer RPA. E olha essa aqui que interessante, que é para gerente de recursos humanos, que também quer profissionais
mesmo em cargos executivos que sejam Citizen Developer RPA. O que isso significa na prática? Que daqui para frente, cada vez mais profissionais de qualquer área de atuação que não tiverem as habilidades de Citizen Developer RPA vão ter o mercado de trabalho e suas vagas cada vez mais restritos. Por isso, independente dos seus objetivos profissionais e do que você deseja para a sua carreira, aprenda automação de processos robóticos, porque ela vai aumentar suas chances de empregabilidade no futuro. Porque eu posso te dizer uma coisa, tem pouquíssimos profissionais que estão se ligando no que está acontecendo e quando todo mundo se ligar, você já largou à frente de todos esses profissionais no mercado de trabalho. E a principal vantagem de você se tornar um Citizen Developer RPA é que se você já está empregado, você pode já começar a aplicar esse conhecimento no seu próprio trabalho, que foi o que eu fiz, e você vai ver como a sua carreira vai tomar outro patamar, outra direção, um outro nível profissional. E para quem está concorrendo a vagas no mercado de trabalho, tenha certeza, ter no currículo a habilidade de Citizen Developer RPA vai ser um diferencial inigualável e desejável para qualquer empresa. Então, meu conselho é que você aprenda automação de processos robóticos e coloque essa habilidade aí no seu currículo de Citizen Developer RPA. Outro braço de atuação em RPA é concorrer a vagas como desenvolvedor RPA, que nesse caso vai ser um profissional que vai trabalhar 100% do seu tempo dedicado no atendimento das demandas de desenvolvimento e de manutenção dos projetos de RPA. Normalmente é um profissional que é contratado para atuar na área de TI, no setor de desenvolvimento da empresa. Então, existem diversos cargos para profissionais de RPA. Fica até difícil a gente falar de todos aqui, mas eu vou dar uma ideia sobre os principais deles, que são, por exemplo, o desenvolvedor RPA, que é o profissional responsável por criar e manter robôs de software que automatizam os processos de negócios das empresas. Esse profissional, normalmente, ele precisa ter conhecimento em programação, precisa ter alguns conhecimentos técnicos específicos em ferramentas de RPA. Tem também o arquiteto de soluções de RPA, que é um profissional responsável por projetar uma solução de automação de processos, incluindo a seleção das ferramentas, a seleção das tecnologias necessárias para que possa implantar aquela solução. Esse profissional ele precisa ter uma compreensão profunda dos processos empresariais e de requisitos técnicos para que ele possa implementar as automações. Tem também o analista de processos de RPA, que é um profissional responsável pela identificação e documentação dos processos de negócios que podem ser automatizados através das tecnologias de RPA. Então, esse é um profissional que deve ter um conhecimento de processos de negócios e ter a capacidade de análise desses processos e também de documentação. E tem também uma área de atuação que é um gerente de projetos de RPA, que é um profissional responsável por coordenar, por liderar uma equipe na sua implementação da automação de processos por meio do RPA. Então, esse é um profissional que ele deve ter habilidades em gerenciamento de projetos e também um conhecimento das ferramentas e tecnologias de RPA. Há também o coordenador de RPA, que nesse caso ele é responsável pela supervisão e coordenação de atividades relacionadas à automação de processos de negócios por meio da automação de processos robóticos. Esse profissional ele tem conhecimentos em ferramentas, tecnologias de RPA e também habilidades em coordenação e supervisão de equipes de trabalho. E se você for no LinkedIn, que nem é o melhor site para encontrar vagas, mesmo lá você vai ver que tem milhares de vagas em aberto, precisando de profissionais para preencherem essas vagas
só que ainda tem poucos profissionais qualificados para que possam assumir esses postos e você tem a chance de se especializar em RPA e poder escolher a empresa que você quer trabalhar, porque as oportunidades elas são diversas. Como você pode ver aqui, a quantidade de ofertas buscando profissionais de automação de processos robóticos para todos os níveis, desde os níveis júnior até os níveis executivos, e a média salarial de um desenvolvedor RPA está por volta de R$ 7.200, podendo chegar até a R$ 22.000. Uma outra oportunidade de trabalho muito rentável e promissora é a de consultor RPA. Com a crescente demanda por parte das empresas por automação de processos, as empresas de todos os setores estão procurando profissionais qualificados para ajudá-las a entender e ajudá-las a dar os primeiros passos na automação de processos. É por isso que, como consultor RPA, você pode ter a oportunidade de trabalhar para várias empresas e o melhor de tudo, ganhando experiência e conhecimento enquanto você ajuda as empresas a melhorar a eficiência operacional e a reduzir os seus custos. Normalmente, um consultor RPA é um profissional que ele não tem um vínculo empregatício com as empresas, então ele é livre para trabalhar como PJ, né, pessoa jurídica, e pode prestar serviço para diversas empresas ao mesmo tempo. Só para você ter uma ideia, só aqui no Brasil existem quase 20 milhões de empresas. Dessas, 20 mil são consideradas as grandes empresas, que são empresas que faturam mais de 300 milhões por ano. Depois vem as médias empresas, que são algo em torno de 40 mil empresas, que faturam entre 5 milhões e 300 milhões. E aí a gente tem as pequenas empresas, que são cerca de 1,8 milhões de empresas, que são empresas que faturam entre 360 mil até 5 milhões, além das microempresas, que são quase 18 milhões de microempresas. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. O que todas essas quase 20 milhões de empresas têm em comum? Elas têm processos manuais, processos repetitivos que podem e que precisam ser automatizados. E só vou te fazer mais uma pergunta. Tem profissional suficiente no mercado para atender essas quase 20 milhões de empresas? Obviamente que não. Então pense agora na oportunidade que você tem de trabalhar, seja como consultor, como desenvolvedor, como Citizen Developer RPA. As oportunidades elas são diversas e tem mais uma oportunidade de atuar como um profissional de RPA, que você vai depender menos ainda de qualquer empresa ou mesmo de querer concorrer a vagas de trabalho, que é o desenvolvedor RPA freelancer ou Freela RPA. Um freelancer é um profissional autônomo que trabalha por conta própria, sem vínculo empregatício. No contexto de RPA, na automação de processos robóticos, um freelancer pode oferecer seus serviços como desenvolvedor de automação de processos robóticos para essas empresas das mais diversas que precisam implementar essa tecnologia nos seus negócios. A demanda por automação de processos robóticos ela está crescendo muito rápido e, como resultado, a necessidade de freelancers especializados em RPA também está aumentando. Como freelancer, você pode trabalhar em projetos para empresas de qualquer parte do mundo com flexibilidade para você mesmo fazer os seus próprios horários. E aí existem vários sites onde um freelancer RPA pode expor os seus serviços e pode ser encontrados por essas empresas que precisam dos seus serviços. Tem o site, por exemplo, o Upwork, tem o freelancer.com, tem o Workana, que é um dos mais usados por freelas aqui no Brasil. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? Você não vai estar limitado a prestar serviços só para empresas brasileiras, não. Você pode oferecer seus serviços no mundo todo. Só para ter uma ideia,
Os freelas aqui no Brasil cobram em média entre 100 a 300 reais por hora de desenvolvimento aqui no Brasil. Por isso, muitas empresas lá de fora estão contratando os profissionais aqui do Brasil, porque para eles sai muito barato, porque o custo de hora sai por algo entre 25 a 60 dólares. Então, existem outras oportunidades também de trabalhar como profissional de RPA, mas para que a gente não se alongue só nesse assunto aqui, eu quis listar essas principais aqui